Bom, então vamos começar lendo um pouco o resumo do Lattes, do professor, para que as pessoas tenham uma ideia das áreas em que ele atua, sobre a formação dele, assim, no geral. Então vamos lá. Rafael Brunhara possui bacharelado em Letras, Português, 2008, e Grego, 2009, pela Universidade de São Paulo, instituição pela qual também obteve o título de mestre, 2012, e doutor, 2017, em Letras Clássicas. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, foi coordenador do NET, Núcleo de Estudos de Tradução da URGS, 2020 a 2022, e é autor das seguintes publicações: As Elegias de Tirteu, editora Humanitas, 2014, e Elegia Grega Arcaica, uma antologia, editora Atelier Mnema, 2021, em coautoria com a professora doutora Juliana Ragusa, USP, além de artigos científicos e de trabalhos de divulgação sobre poesia grega. Atua principalmente nos seguintes temas: elegia e épica, poesia arcaica e clássica, tradução, história dos gêneros poéticos na antiguidade. Então, olá, professor. Olá, Gabriela. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o pessoal do PET. Fico muito honrado mesmo com o convite de ter sido escolhido aí para falar um pouquinho. Não que tenha muita coisa para dizer da minha vida acadêmica e pessoal. Então eu fico muito agradecido com o convite, agradecido ao Gabriel. E já aproveito para dizer que eu sou um grande admirador das atividades que o PET organiza, das atividades que o PET faz. Acompanho o podcast, o Spotify, que é lá no Spotify. Então eu acho que sim, maravilhoso, maravilhoso. Então é uma honra mesmo participar, ter sido convidado aqui por vocês e fazer parte, contribuir com o PET de alguma maneira. Então, muito obrigado pelo convite mesmo, pessoal. Fico bastante honrado. Bom, então, professor, começamos com uma pergunta, assim, mais básica. Básica, vamos lá. O que fez você escolher cursar letras? Especialmente grego? Porque a gente sabe, assim, que muitas pessoas, quando vão escolher o curso da faculdade, têm bastante dúvidas. É uma escolha, assim, bastante importante. E também a gente sabe que o grego aqui no Brasil é uma área pouco difundida. Então, o que fez você escolher o curso de letras e o grego? Bom, nossa, a história vai um pouco longe. Mas eu me lembro pelo menos assim, quando eu tinha, não sei, acho que 14, 15 anos, 13, 14, não me lembro exatamente. Foi o meu primeiro contato, assim, nas aulas de história, né? Com história da Grécia, história de Roma antiga, Egito antigo, né? E eu me lembro que já na escola, aqueles temas, aqueles tópicos eram os que mais me interessavam, né? Assim, os professores de história eram os meus favoritos e o tópico que eu mais gostava de ter aula, de estudar, era a história antiga. Daí você pergunta, mas me fez letras, como pode, né? O que aconteceu no meio do caminho, né? Então, sempre tem esses professores de história que muito me marcavam, né? Eu me lembro que eu ficava importunando a professora de história, eu levava lá meus quadrinhos. Naquela época tinha acabado de sair um quadrinho dos 300 disparos. Não aquele filme, que o filme é muito ruim, mas o quadrinho era bacana, Frank Miller ali. Aí eu levava, ficava perguntando, professor, o que é isso? O que é isso? O que é aquilo, né? Ficava importunando a professora. Então, esses professores muito marcantes. E depois nas aulas de literatura, né? Eu tive professores na escola ainda, professores que davam aula tanto de língua, da língua portuguesa, quanto de literatura, que muito me encantavam, né? Sobretudo alguns professores que davam aula sobre poemas, acho que me lembro de aulas de Fernando Pessoa, de Manuel Bandeira, que eles pegavam e faziam assim uma leitura de um poema que desvendava assim, coisas que pensavam, meu Deus, isso tudo está nesse poema. E eles contavam de maneira tão assim apaixonante, cativante, que eu comecei também a me sentir cada vez mais atraído na literatura, num sentido de estudioso mesmo, né? E aí fazer letras foi um pouco... Quando, na hora de escolher lá no vestibular o que fazer, eu percebia que se eu fizesse letras,
eu teria oportunidade de estudar um pouco de história também, estudar um pouco de filosofia também e alimentar um pouco, nutrir essa paixão por literatura. Como estudioso de literatura que vinha meio se delineando de uma maneira assim, se delineando ali, né? E foi o que eu fiz, aí eu escolhi letras. E lá em São Paulo, na USP, você não escolhe imediatamente o curso que você... a língua que você pretende estudar, né? Você tem inglês, espanhol, francês e grego e latim, né? Entre outras. Mas no primeiro ano você tem uma espécie de um ciclo básico, onde você tem acesso a disciplinas fundamentais do curso de letras, né? Introdução a disciplinas fundamentais. Aí você tinha lá introdução a estudos literários, introdução à linguística, introdução à língua portuguesa e introdução aos estudos clássicos, que era um curso que apresentava a literatura grega e latina de um modo panorâmico, assim. Então, eu, fora esse contato na escola, algumas leituras que eu tinha feito aqui e ali, eu vi naquele curso pela primeira vez sistematicamente literatura grega, latina, via como aquilo se articulava, né? Os professores todos muito apaixonados por aquilo que faziam. Voltou, de certo modo, aquilo que me fez escolher letras, poder estudar história, poder estudar filosofia, mas também me dei conta muito na hora ali, falei, mas caramba, que legal, dá para eu estudar isso? Quer dizer que não é só inglês, eu posso estudar isso, tem um caminho aqui que eu posso seguir. Eu falei, vou estudar as disciplinas de grego e acabei escolhendo inglês. No momento que veio a escolha, eu escolhi inglês, assim. E percebi que... Mas fui cursando disciplinas de grego. Ao passo que eu estudava aquelas do inglês, eu fui cursando as disciplinas do grego e tinha algumas disciplinas, assim... Um professor que deu uma disciplina chamada... No primeiro ano, segundo ano de curso, né? Primeiro ano efetivamente das disciplinas, quando o curso começava, né? Depois do ciclo básico, era uma disciplina sobre os poemas de Hesíodo, né? Aí o professor falava dos deuses gregos como aspectos fundamentais do mundo, falava do pensamento mítico, como o pensamento mítico se articulava e era tão diferente do nosso pensamento científico hoje. Então ele falava todas aquelas coisas. Eu me encantava por aquilo. Nas aulas de línguas clássicas tinha uma professora, também a Elaine Sartorelli, que reservava 10 minutos finais da aula para falar de algum filósofo. Geralmente ela falava de Sêneca, falava do que o Sêneca dizia ali sobre o tempo, o estoicismo, e aquilo me encantava. Enquanto no inglês, assim, claro, era muito importante, mas ali eu estava lendo coisas que não me interessavam. Eu estava, sei lá, sentando em roda, discutindo notícia de jornal, que não era legal, assim, enquanto lá tinha uma coisa assim, nossa, o pensamento mítico aqui, né? Que coisa, é isso que eu quero estudar, né? E daí eu percebi que seria um profissional medíocre em uma área de inglês, mas que estaria fazendo uma coisa que eu amava ali, estudando grego, né? E aí eu troquei prontamente pro grego, né? Saí do inglês, fiz grego e foi, né? Isso que me fez escolher esses caminhos, né? Ai, interessante saber que é o interesse que você tinha desde a escola, realmente conseguiu, era uma vocação mesmo. Não sei se eu diria, mas assim, era uma coisa que eu gostava e fui gostando mais, né, com o tempo, né? Apesar de claro, todas as dificuldades, às vezes você, como sempre, né, tem os pontos estimulantes e os pontos desestimulantes, mas no geral, assim, foi a melhor decisão que eu podia tomar naquele momento, eu acho. Bom, professor, então, nas próximas perguntas, eu acho que você, de certa forma, acabou respondendo ao longo dessa sua resposta, mas mesmo assim, eu queria dar ênfase. Algum momento na sua trajetória acadêmica, não só na graduação, mas no mestrado, doutorado, que você acha que foi, assim, decisivo para você? Teve vários momentos foram decisivos. Eu acho que
primeiro momento foi a troca de ênfase, foi muito importante para mim. Eu comecei a fazer essas disciplinas todas, né? Acho que no primeiro ano de curso, quando eu comecei efetivamente a pesquisar, né? Tinha um curso, tinha uma professora que dava uma disciplina de aspectos da literatura grega, uma disciplina também introdutória. Cada professor delimitava um tema ali de acordo com suas pesquisas, e a professora tinha sido a Paula da Cunha Corrêa, né? Que foi uma professora muito importante na minha vida, assim. E eu me lembro que eu era um aluno muito tímido naquela época, né? Eu quase não falava em aula, mas nas aulas dela, ela apresentou um poema que me ficou muito marcado ali, né? Assim, um poema do Arquíloco, né? E eu falei, quero estudar isso, né? Fiquei obcecado por aquele poema, então quero me aprofundar nisso. E fui falar com a professora, né? Falando timidamente, assim, com a professora, mal conseguindo articular direito o que eu queria fazer, né? O que eu queria pesquisar, mas dizia assim, gostei desse poema, eu quero estudar isso, né? Aí falou, não, pera aí, Rafa, vamos ver aqui se tem bolsa, vamos ver se vou ver isso, vou fazer aqui, tá bom, você lê esses livros, começa a estudar aí, a gente marca uma reunião e a gente começa a conversar. Então foi marcante por ser uma professora que olhou para mim e deu espaço para que eu pudesse pesquisar as coisas que eu queria pesquisar, né? Então isso foi muito marcante, e foi com ela que eu fiz depois... Terminei iniciação científica, fiz mestrado, fiz doutorado com ela, e foi muito marcante na época do mestrado, também muito decisivo, né? Eu tinha terminado a graduação, estava no primeiro, segundo ano de mestrado, e já dava aula, né? Já dava aula nos cursos, no equivalente ao NELI lá da USP, né? Tinha um equivalente ao NELI lá, que era o Centro de Línguas, e eu já dava aula de grego antigo lá, quando apareceu uma oportunidade do governo grego, né? Que eles reuniam professores de grego do mundo, assim, né? De diversas regiões, para participar de um seminário, né? E esse seminário acontecia na cidade de Delfos, a cidade do oráculo lá, né? Do oráculo de Apolo, né? Que é uma cidadezinha assim... É uma vila, praticamente, hoje, né? Tem duas ruas, uma que sobe, as que descem, assim, é só isso, né? Mas tem lá todas as ruínas do Santuário de Apolo, ruínas do Templo de Atena, e esse centro de cultura europeia, né? Centro de cultura délfico da Europa, alguma coisa assim. E eles, a cada ano, eles organizavam um evento, e naquele ano de 2011 chegou a vez dos professores brasileiros, né? E era um grupo e eles buscam sempre professores novatos, assim, professores jovens, né, que dão aula sobretudo em escola. E aí eu me candidatei e fui para lá, né, e consegui ir para lá junto com outros amigos e outros professores, né, também professores que muito importantes da nossa área, né, então Jacinto Brandão, a própria Paula, a Juliana Ragusa, que você citou aí, né? Então, todos esses professores estavam lá num ambiente, assim, a gente era hospedado ali naquele lugar, naquele centro de cultura, e passava os dias ali lendo literatura, discutindo, ouvindo palestras. Então, aquilo foi muito, muito importante para minha carreira, por ter percebido que é uma área, assim, é uma área pujante, é uma área que tem estudos no mundo inteiro, né? Você tinha a oportunidade de ouvir um grego falando, aí depois ia um professor lá de Oxford, aí depois iam os professores brasileiros falarem. Então, assim, nossa, é uma área que muito interessante nesse sentido também, né? Então, e foi decisivo, porque logo depois eu defendi meu mestrado, e quando comecei o doutorado, eu vim aqui para Porto Alegre, então foi um impulso importante e decisivo na minha carreira, eu acho, né? Mas enfim, bom, esse momento. Sim, e nesse aspecto da sua trajetória acadêmica, você poderia falar um pouco sobre os trabalhos monográficos que você desenvolveu? Então, sim, o seu TCC, o mestrado, a tese de doutorado?
Sim, 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 não, claro, eu continuo, até continuando um pouco, né, a pergunta anterior, né, porque quando eu quis fazer a iniciação científica com essa professora, tinha esse poema do Arquíloco, que era um poema, não vou usar, citar, não, eu vou, era um poema assim, era uma, coração, coração, por invencíveis males agitados, levanta, defende-te dos teus inimigos, lança um peito contrário contra os inimigos, tá horrível, né, o poema, mas é mais ou menos isso, né, aí terminava assim: nem vencendo, exultes abertamente, e nem derrotado, caindo em casa lamentes, porque aprende. Este é o ritmo que rege a humanidade. Esse poema me fascinava, não sei porquê, talvez uma ideia de uma justa medida, que era muito cara aos gregos, né? Uma coisa meio estoica, assim, né? De suportar e também de não declarar abertamente suas vitórias. Então isso me encantava de algum modo. Eu falei, eu queria estudar isso. Aí, e fui falar com essa professora, Paula Corrêa, que a especialidade dela era justamente esse poeta que me encantou, o Arquíloco. Aí ela falou assim pra mim, não, estuda outra coisa. daí ela me apresentou 2 outros poetas que eram poetas próximos, contemporâneos, Calino e Tirteu eram o nome dos poetas. Era uma coisa muito encantadora na nossa área, é que metade dos textos que a gente lê, bom, hoje é um pouco diferente a situação, mas naquela época, grande parte dos textos que a gente lê não tinha tradução em português, né? Então, assim, você sentia assim, bom, ninguém fez, então eu vou fazer, né? Já que é assim, faço eu, né? Então, muita coisa não tinha em português ainda, e era legal. Às vezes o professor chegava em sala de aula e falava assim, olha, isso aqui não tem em português, mas eu fiz aqui uma tradução provisória só pra gente ler em aula, né? Precisa de que alguém estude esse texto, precisa de que alguém estude aquele. Aí ela me apresentou esses 2 poetas obscuros, eu duvido que muitos aqui, tirando o Leonardo ali, que também já traduziu esses poetas, acho que pouquíssima gente conhece, né? Assim, meus alunos que estão ali já leram também, né? Mas, na minha tradução, inclusive, olha aí, mas assim... Então era uma oportunidade, era uma área que era assim, apesar de ser esses autores tão antigos, tão assim, não tinha traduções. Às vezes quando tinha, eram traduções ruins, que não eram feitas diretamente do grego, eram de outras línguas, né? Francês ou inglês. Então isso era estimulante. Daí eu estudei esses 2 poetas, que eram poetas que tinham uma relação muito próxima com outro poema que eu sou apaixonado, que é a Ilíada, né? Ilíada e Odisseia de Homero, né? São poemas assim que são grandes paixões, assim. Posso ler incansavelmente ele, sempre vai parecer uma primeira leitura de novo. E então esses poetas que dialogavam com a Ilíada, com Homero, o fato de ser ali um dos primeiros, se não o primeiro traduzindo aquilo, né? Isso tudo era encantador e foi assim que eu fiz a minha iniciação científica. E foi nessa mesma linha que eu fui estudei esses mesmos poetas no mestrado, e no doutorado estudei um outro poeta que tinha uma proximidade com eles, né? Uma proximidade no gênero poético, né? Assim, no gênero, né? Eram poetas de elegias, né? Um gênero que os gregos usavam para cantar qualquer tipo de coisa, né? Desde a vida amorosa deles até a vida política, né? Então, eu acabei me especializando nessa área, a elegia, né? E como você leu aí, né? Esses 2 trabalhos que eu publiquei de mais vulto, né? Foram as elegias de Tirteu, que é o meu mestrado, e depois uma antologia chamada Elegia Grega, que apresenta todos esses poetas, né? E sempre naquele espírito, né? Estamos apresentando, mas seria legal alguém que estudasse, se aprofundasse em cada um deles, né? Então, foi nesse sentido aí, né? Com os meus amigos, né? Quando eu comecei a estudar Tirteu, tinha a gente fazia uma brincadeira entre nós ali, falou assim, olha só, né? Eu sou o maior especialista de Tirteu na América Latina. Porque quem mais estudava Tirteu na América Latina? Ninguém. Só eu estava estudando Tirteu na América Latina. Né? Estudando e traduzindo. E de fato, depois eu consegui fazer um comentário, uma tradução desses poetas, que isso foi publicado em livro e que é lido por aí, né? Se o pessoal lê. Né? Então, é isso, eu acho. Bom, e ainda nesse aspecto, como é a experiência de ser professor de grego no Brasil? E também eu gostaria de perguntar se teve no início da carreira alguma dificuldade para você achar seu rumo, alguma insegurança, se você iria conseguir se destacar na área?
A experiência de ser professor de grego é bem satisfatória, eu acho. Assim, Bom, vai um pouco na linha daquilo que eu tinha te dito quando eu escolhi essa carreira, né, esse caminho, que eu já havia tido uma experiência cursando um ano de inglês na universidade, né? E eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? Que não era aquilo que me encantava de fato, né? Aquilo era legal, assim, no sentido eu gostava das aulas, né? Mas notadamente eu não estudava inglês por uma paixão profissional, quero fazer isso, mas era mais um cálculo assim de, eu vou fazer inglês porque tem essa coisa, posso ter mais emprego no inglês aqui, talvez. Mas depois eu percebi que, bom, eu estava fazendo português também. Eu nunca fiz só grego, né? Fiz português também, sou formado em português, eu quase segui caminho para a área de literatura portuguesa em um momento, né? Mas o professor falou, não, mas se você vai ficar aí estudando Homero, né? Fica aí estudando Homero, né? Mas eu sabia que, assim, por paixão e também por uma identidade muito forte que eu tinha com aquela literatura, de gostar muito daquela literatura, eu sabia que teria que ser aquilo, né? Mas sabia ao mesmo tempo que eu ia atuar na área de português. Poderia atuar mesmo dando aulas de inglês, tendo um certificado. Conhecia a língua, né? Já conhecia a língua. Então eu falei, vou me aprofundar no grego, né? Vou estudar grego porque é o que eu quero, né? E daí eu acho que teve esse empenho quase obsessivo pelo grego, e a cada momento, a cada curso, eu ficava mais encantado com a miríade de possibilidades que eu tinha de estudo ali, né? Os professores, né? Não só a Paula, mas muitos outros professores que foram me mostrando a importância daquele curso, né? Foram me mostrando, né, quão importante e quão legal era estudar aquilo, afinal, né? Claro, com as suas dificuldades, não dá para dizer que grego é uma língua muito das línguas mais fáceis de aprender, mas é muito gratificante ao mesmo tempo. Então acho que nunca cheguei a ter essa dúvida ou esse questionamento de será que eu vou me destacar? Porque eu sempre pensava, bom, eu estou estudando português, estou estudando grego, né? Então, não sei. Estudava o grego por essa inclinação que era muitas vezes muito pessoal também, né? Bom, não sei se eu respondi toda a sua pergunta, né? Mas é isso, né? Ser professor de grego hoje é mais fácil do que foi, acho que do que deve ter sido no passado, né? Eu acho que hoje você tem os cursos de letras clássicas se expandindo muito nas universidades, né? Cada vez você tem muitos cursos se abriram, né? Novos professores que surgiram. É uma área jovem hoje, né? Assim, é uma área que grande parte dos professores, a maioria dos professores não chega nem a ter 40 anos, né? Mas acho que é isso, né, Léo? Assim, a gente brinca que o professor José Carlos Baracá, né, que é o nosso veterano aqui, né? É um jovem professor, mas a gente chama o decano do curso. Ele é jovem, extremamente. Então é uma área jovem que se renovou e que vai se renovando, né? E que se articula de um jeito interessante, né? Então acho que ser professor de grego hoje é muito satisfatório, né? Muito satisfatório, eu diria. Eu preciso dizer que eu tô um pouco surpresa em saber que é uma área tão jovem, porque eu sempre associava muito as letras clássicas a algo mais de pessoas velhas. Os textos são tão velhos, né? É algo que eu realmente não esperava. Quando um professor marcante para mim, logo no primeiro ano de faculdade, a gente tinha essa disciplina de introdução aos estudos clássicos, e eu esperava que o professor que viesse seria um homem de barbas brancas e velho, assim. E chegou um professor super jovem, o Paulo Martins, com professor com muita leveza também, e mostrando que quebrando todos esses paradigmas que a gente tinha do que seria um curso de um professor de grego, né? Então é uma área jovem, eu diria jovem, que passou por uma renovação recente, né?
no início desse século aqui, né? Então, e os próprios textos, né? Os textos são tão antigos, tão velhos, mas os textos não permanecem os mesmos, né? Conforme o mundo vai mudando, a gente pode abordar de maneiras diferentes um texto. Vamos pensar, por exemplo, quando a gente pega uma tragédia grega como Medeia, o modo como a gente lia Medeia não é o mesmo modo que a gente lê hoje, enfatizando tantas questões que concernem ao feminino, concernem é um outro... O texto se renova também, né? Nesse sentido, né? Então, embora os textos sejam tão velhos, os professores nem tanto, mas assim, os textos vão mudando, né? Os textos vão mudando também, novas interpretações, novas leituras, novos instrumentais teóricos, né? Então a gente não fica nesses textos velhos sempre, né? Assim, acho que essa é uma questão importante. Agora, professor, saindo um pouco dessa questão da vida acadêmica, falando da vida pessoal, assim, como foi a experiência de se mudar aqui para Porto Alegre, já que você é de São Paulo? Como é que foi começar a dar aula na URGS? Sim, acho que falando, assim, uma resposta resumida, acho que seria assim, sobrevivi. Assim. Falando um pouco mais longamente, a princípio nunca foi, assim, foi um pouco, no começo foi um pouco assustador, porque foi assim aquela coisa que nós chegamos no Rio Grande do Sul, né, e assinamos o contrato para trabalhar aqui na URGS e nos disseram assim, né, você pode começar a dar aula amanhã ou daqui a 15 dias, né, bom... 15 dias, porque foi o tempo necessário, foi esse tempo que tivemos para trazer toda a nossa vida de outra cidade para cá, né? Então foi uma coisa feita assim, muito de modo meio assodado, né? Começamos ali, né? Eu nunca tinha dado aula para tantos alunos. A primeira turma que eu dei aula foi Grego 1, né? E Grego 1 ainda é obrigatória para muitos currículos, né? Então eu entrei numa sala de Grego 1 que tinha 50, 60 alunos, assim, né? E cheguei empolgadíssimo, né? Cheguei assim... Claro, foi um pouco assustador entrar, assim. Eu tava chegando ali, assim, no corredor, aquele corredor lá da sala de aula, né? Chegando, assim, aquele pessoal esperando, assim, aqueles 50 alunos esperando para eu abrir a porta. Aí eu cheguei, me atrapalhei para abrir a porta, eles olhando, assim... Eu entrei, dei aula empolgadíssimo. Falei, não, porque safo. E depois não sei o que lá. E depois comecei a colocar grego na lousa. Eu percebi que eu precisava um pouquinho mais lentamente, porque era uma turma de Grego 1, evidentemente, né? E foi assim, né? Foi aos poucos me adaptando, me ajustando, né? A esse ritmo, ao ritmo de ter muitos alunos, né? Havia poucos alunos na ênfase naquela época ainda, né? Havia bem menos do que tem hoje, né? Então... aos poucos, né? Mas assim, em termos pessoais mesmo, nunca foi uma dificuldade. Eu cheguei ao Rio Grande do Sul, eu não cheguei sozinho, né? Eu vim com um outro colega estrangeiro também, o professor Leonardo, também um xeno, né? Chegamos juntos, né? Então, assim, nós dois éramos estrangeiros na cidade, né? Então, ele desde muito cedo, sim, fomos grandes companheiros, né? Amigos, né? Grandes amigos e também profissionalmente, né? Discutíamos, conversávamos sobre aulas e tudo mais, né? Então nesse começo foi interessante por causa disso. E hoje eu acho que bem, as coisas vão bem, assim, acho que estou bem aclimatado a Porto Alegre e muito perto das pessoas que eu amo também, então é bom, é muito bom. Sim, é bom, estou feliz aqui. Só um pequeno parênteses. Você e o professor Leonardo já se conheciam da USP? Foram colegas? O Léo ele é meu veterano, né? O Léo, eu ingressei vou denunciar idades, né? Eu ingressei em 2005 no curso de letras. O Léo ingressou em 2001, né, Léo? Alguma coisa assim, né? Então, quando o Léo estava terminando a graduação, eu estava chegando na graduação. Quando o Léo estava começando o mestrado,
Não, quando o Léo estava começando o doutorado, eu começava o mestrado. E depois nos encontramos aqui já, né? Assim, alguns eventos lá, né, na USP, né? Dividimos algumas mesas lá na USP, mas nunca fomos tão próximos, né? Justamente por causa dessa diferença de idade aí, né? Assim, não, tô brincando, nossa, tô brincando, quase na mesma idade. Mas o Léo foi meu veterano, então não nos encontramos tanto, nos encontramos aqui, nos tornamos amigos, assim, profundamente amigos aqui. Nossa, isso é muito legal de saber. Né? Obrigado. E no momento, quais são algumas das principais pesquisas que você vem desenvolvendo? Tá, recentemente, né, eu terminei 2 trabalhos que espero ver publicados futuramente aí, né, pelo menos nesse ano ou no próximo. Um deles foi uma tradução da Poética de Aristóteles, né, que eu ainda estou revisando, né, que deve sair pela LPM. Tô terminando a revisão, trabalhando nela ainda. Também, recentemente, eu fiz uma tradução das Bacantes de Eurípides, a peça teatral, né? Até quem foi meu aluno em Literatura Grega 4, a gente testou a tradução ali, né? Então, agora eu concluí a tradução há algum tempo, estou revisando e venho trabalhando em comentários, uma interpretação da peça, né? Então essa vai demorar um pouquinho mais, mas pelo menos ou nesse ano ou no próximo eu gostaria de vê-las publicadas, né? Esses trabalhos foram trabalhos encomendados, né? Não é a minha pesquisa principal, mas é algo que perpassa a nossa trajetória como tradutor e pesquisador, são textos fundamentais pelos quais a gente passa. A minha pesquisa mesmo, né, a pesquisa que ocupa mais o meu tempo, é o trabalho com a poesia grega, a tradução da poesia grega de modo geral, mas sobretudo a poesia arcaica, né, um tipo de poesia que foi praticado ali no século VII até o século VI, século V, meados do século V antes de Cristo, que é a poesia elegíaca, aquela mesma poesia de Calino, Tirteu, que eu falei lá de Teógenes, que foi o autor que estudei no doutorado. Meu projeto é, em algum momento, poder traduzi-los, todos esses poetas, traduzi-los sistematicamente e comentá-lo, né? E comentá-los, comentar cada um dos poemas, comentar a obra, comentário. Desculpa, gente. Comentário filológico desses autores, né? Então, esse é um outro projeto que eu me dedico desde que eu entrei aqui na URGS. E no último ano eu comecei a trabalhar com um poeta. Eu só gosto dos poetas obscuros, né? Assim, eu tenho um problema com isso. Assim, os que eu gosto mesmo, assim, são os poetas que quase ninguém conhece, né? E justamente por isso que eu gosto tanto deles, né? Assim, para quem sabe torná-los conhecidos, né? Então tem esses elegíacos e tem um outro poeta, esse do século III ou IV depois de Cristo, chamado Quinto de Esmirna. O Quinto de Esmirna fez um poema chamado A Continuação de Homero. Né? A gente tem lá a Ilíada, né? A Ilíada termina com a morte do Heitor, mas cadê o cavalo de Troia? Não tem nada de cavalo de Troia, não tem nada da morte do Aquiles, me enganaram. Esse poema veio com defeito, né? E tem a Odisseia que conta o retorno de Ulisses, né? De Odisseu para casa, né? Esse Quinto de Esmirna, já na nossa era, ele compôs um poema que começa onde a Ilíada termina e termina onde a Odisseia começa, né? Então ele preenche os vácuos da Ilíada e da Odisseia. Então eu estou traduzindo esse poema, é um poema de 12 cantos, né? Já devo ter traduzido uns 3 cantos desse poema, fazendo bem devagarinho esse poema. E é um poema interessante também porque é um poema já é um poema da antiguidade tardia, né? Então já é um poema onde você começava a ver certas doutrinas filosóficas que entram ali num mundo que não é mais o mesmo mundo de Homero, né? Mas é um poeta que articula, que imita Homero, assim, de um jeito quase plagiando Homero, assim. Ele imita Homero de um jeito, os versos, as fórmulas homéricas. Então, eu tenho trabalhado com esse poeta. Acho que é um poeta bastante interessante para articular essas questões que sempre me interessaram, de poesia, história, filosofia, né?
Bom, agora saindo um pouco da questão do grego, do seu trabalho atual, Tá. eu gostaria de fazer uma pergunta mais hipotética. Se você não fizesse grego, assim, não existe a possibilidade de ser professor de grego, qual Tá. seria, assim, um outro idioma que você gostaria de se especializar? Latim. Tô brincando. De fato, eu estudei latim. Eu estudei latim também. Paralelamente ao grego, eu fiz todas as disciplinas do latim, né? É que faz muito tempo que eu não estudo latim, mas a professora de latim lá, a Elaine Sartorelli, falava muito de Sêneca, era um autor que eu queria estudar muito. Depois eu conheci a poesia latina, Catulo, Marcial, uns autores maravilhosos. Estudei-os na minha graduação, mas não me aprofundei, né? Depois eu me aprofundei no mestrado e doutorado. Acho que essa pergunta é meio uma fuga minha aqui, né? Não estou respondendo muito, né? Então eu acho que eu poderia dizer outra língua que eu gostaria de me especializar. Tá, eu cheguei a estudar, mas nunca pude me especializar também eu gostava muito da poesia japonesa também, em certo momento, né, da minha vida. Então eu comecei a estudar em 2012, perto da época da defesa, eu quis mudar um pouco de áreas, assim, não, muito grego, vou estudar outra língua, e estudei japonês. Estudei um ano e meio de japonês. Já esqueci tudo quase, pelo menos aqueles kanjis malditos, assim, não consigo memorizar aqueles kanjis todos, né? Mas era uma língua que eu gostaria de me especializar. E também acho que, mas aí já é um pouco tardio, né? Acho que hoje, né? Isso foi uma paixão descoberta depois, acho que o alemão, né? Comecei a estudar alemão em 2019, por ocasião de eventos que eu participei, que eu fui para lá, e me encantei muito pela língua. Gostava da literatura, mas a possibilidade de ler essa literatura no seu idioma original começou a me chamar a atenção também ali. Então, acho que essas duas, talvez. Se não existisse grego, se não existisse o latim, acho que eu gostaria teria me aprofundado nessas línguas, talvez. Grego, japonês, alemão, só as mais fáceis, né, professor? O japonês é mais difícil que grego. O grego é fácil. E alemão também é mais difícil que grego. Alemão É mais difícil. Claro, porque o alemão, vocês têm os casos ali todos do alemão, né? No alemão são todos iguais, aqueles caras. Tem alguém do alemão aqui? Eu? Tudo igual aquele. No grego você tem um caso, uma palavrinha para cada caso. É muito mais fácil ali de reconhecer. No nominativo, você tem um caso. Já no alemão é tudo igual. E tem um fato também que o alemão é uma língua viva. Quer dizer, tem uma professora que não gosta que eu fale que o grego é uma língua morta, mas estou dizendo no sentido que não tem falantes nativos, né? Mas o alemão você tem que ler um texto surrealista em alemão ali, um texto extremamente... No grego essas coisas não acontecem. A gente tem um escopo o nosso corpus é mais delimitado, né? Assim. Então, o grego é muito mais fácil. Todas essas línguas aí. Bom, eis outra coisa que se não fosse por essa entrevista eu nunca iria saber. Que grego é mais fácil. É que eu estudo uma língua mais difícil do que grego. Enfim. Mas igualmente bela. Igualmente bela. Estou estudando e admiro muito quem estuda essa língua, porque é uma língua maravilhosa. Pois é. Né? Uma literatura maravilhosa também, uma literatura extraordinária. Concordo. Bom, agora, se encaminhando para o final, tem duas perguntas que são um padrão aqui para conversas com letristas. Então, a penúltima pergunta. Tá. Na sua opinião, qual que é o livro que um aluno de letras assim não pode sair do curso sem ter lido? Pode ser qualquer livro, assim, literatura, teoria... Sim. Qualquer, na sua opinião. Pode ser Chomsky. Além de Chomsky,
Eu acho, assim, claro, diante do exposto, né, a resposta vai ser meio óbvia, né, assim, tudo que eu falei, mas eu acho que um aluno de letras não pode sair do curso de letras sem... Aí eu vou dar 2, né, 2 livros, né, sem pelo menos ter lido 2 livros são fundamentais, são a Ilíada e a Odisseia. Um aluno tem que ler, senão os 2, pelo menos um desses 2. E por que que eu digo isso, né? Assim, bom... Ler a Ilíada e a Odisseia, né, é ter um vislumbre de muitas coisas que ocorrem na nossa literatura de um jeito assim tão, né, ter acesso a esse legado, esse mundo da antiguidade, como ter à disposição uma chave que abre muitas portas, assim, né, assim. Então é você ler lá o Homero, você lê lá na Ilíada, nossa, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi aquilo em algum lugar, né. Então, assim, é uma literatura que dialoga com o nosso presente, que se renova a cada vez que a gente lê, né? Então eu acho que a Ilíada e a Odisseia, assim, a Ilíada, eu diria assim, claro, os grandes da literatura grega, né? Você podia escolher escolhi Homero, mas eu diria assim, lê a Ilíada, lê a Odisseia, lê os poetas líricos, lê as tragédias, lê as comédias, lê Heródoto, Tucídides e Platão. Isso aqui é essencial, eu acho. Isso é um quadro, tem uma leitura essencial. Porque são obras que nos permitindo, nos abrindo para um olhar assim que é diacrônico, vamos dizer assim, né? Nos permite ter uma visão, expandir muito a nossa visão sobre literatura, né, expandir bastante a nossa visão sobre literatura e permitir um diálogo sempre renovado com o presente, né, que de certo modo faz com que a gente escape de umas certas platitudes, uns certos imediatismos da vida cotidiana, né. Então ler esses autores eu acho que traz essa visão, traz esse aumento, esse escopo da nossa visão para além daquilo que é imediatamente cotidiano, comezinho, assim, né? Ler isso muda um pouco a gente, eu acho. Né? Sim. E, por fim, professor, se você tivesse que dar um conselho, tanto para alguém que recém entrou, e um conselho para alguém que está prestes a se formar no curso de letras, o que você diria? Não ouvi conselhos dos outros. Não, pera, tem um conselho. Tem um conselho que eu acho que, assim, que me serviu, assim, quando eu entrei para fazer letras, né? E quando eu escolhi a carreira, os caminhos que eu escolhi, né? Eu acho que se eu tivesse ouvido muito o que as pessoas tinham me aconselhado naquela época, eu não teria encontrado o que eu gosto de fazer hoje, né? Então, talvez um conselho seria assim, um aluno que entra na letras confiar mais assim no que em certa intuição, em seguir certas coisas que ele ama e que ele gosta de fazer e que ele acha que aquilo vai ser determinante, aquilo é significativo para ele. Seria um conselho. Não ouvi muitos. Não tentar se pautar muito por uma análise do tipo, não, vou fazer isso porque o mercado pede isso, ou o mercado pede aquilo. Esse é um discurso legal, sei lá, para a Bolsa de Valores, esse é um discurso bacana. Mas para a gente que estuda letras, literatura, língua, poesia, né? Acho que o nosso discurso tem que ser um pouco diferente, né? A gente tem que pensar de um modo diferente, porque a gente tem o curso de letras, assim, eu ainda acho, hoje, que é um dos cursos, assim, em termos intelectuais, assim, é um curso que promove uma expansão intelectual muito grande para nós. Acho que muda vidas o curso de letras, né? A possibilidade de você estudar... Não tô só falando do grego, tá? Sim, mas claro que tem um grego no meio. Estudar literatura grega, literatura latina, literatura alemã, conhecer os meandros da linguística. Você pode fazer tudo isso aqui, né? Assim, então, por que ficar com uma visão, às vezes, que é muito restritiva do que esse curso tem a oferecer, né? É melhor fazer um curso que dê dinheiro e não um curso que aumente, assim, o nosso
a nossa visão de mundo, né? Acho que isso que é importante do curso de letras. Então, meu conselho é esse, não dá muito ouvidos a conselhos assim, faz isso que é melhor, não faz aquilo. Não, faz aquilo que você acha que é fundamental, né? Assim, faz aquilo que tu amas, o resto é escória, né? Como diz lá um poeta, né? Então, assim, é isso, né? Acho que esse é meu conselho. E para quem tá saindo do curso também, esse é meu conselho, é esse. O meu conselho não muda, o meu mesmo conselho, acrescentando a ideia de aguente firme, né? Aguente firme que é assim mesmo. Não sei se foram bons conselhos, mas o terceiro conselho é para não ouvir esse conselho. Não ouvir esses conselhos. Então é isso, tá? Não sei, acho que é isso aí. Diz tudo. Sim. Vocês queriam saber? Sim. Como eu falei, belas palavras. Obrigado. Gostaria de, antes de abrir para perguntas, finalizar, definitivamente gostaria de fazer um comentário que eu já fui aluna do professor semestre passado e nesse semestre aqui também. E eu preciso dizer que uma coisa que eu admiro muito nas suas aulas é como transparece, até no seu tom, no seu jeito de falar, o fascínio que você tem pela sua área de atuação. Obrigado. Isso eu acho que é algo muito inspirador, principalmente assim, em um mundo em que a gente é tão sempre vidrado assim naquela reprodução mecânica de valores, dessas coisas. É muito inspirador para mim ver pessoas que têm tanto fascínio pela própria área que conseguem transmitir isso aos outros. Então, professor, eu gostaria de dar os parabéns. Puxa, obrigado. Por isso. Nossa, eu fico honrado mesmo. Obrigado. E também gostaria de só fazer mais um pequeno comentário, né? Que até eu estava comentando com o meu irmão esses dias, né? Que eu sempre gostei muito da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada, inclusive, é o livro que eu mais gosto na vida. Então, eu falei pro meu irmão esses dias que antes de ter aula de literatura grega, eu achava que a Ilíada era o melhor livro que eu já tinha lido. Agora que eu tô tendo aula com o professor, eu tenho certeza que é o melhor livro que eu já li. Então... Nossa, Gabriela, que palavras bonitas. Obrigado. Assim, acho que os alunos dão muito tom, né, da sala de aula, do que acontece. Os alunos que dão tom, né? Então, acho que ter bons alunos, assim, ter alunos interessados, que nem você falou, você já veio sabendo que a Ilíada era o melhor livro? Meu trabalho foi quase nada, então, tu já sabia. Então, eu achava. Eu acho que... Então, olha aí. Então, são os alunos mesmo, os alunos que dão o tom e que motivam esse trabalho, né? Assim, então é uma coisa bacana. Eu já li, todo ano eu leio a Ilíada, né? Todo ano que eu tenho que dar esse curso eu leio a Ilíada, mas é sempre uma leitura diferente em que eu descubro coisas novas e também porque eu consigo, ou pelo menos eu tento, ver esse poema pelos olhos dos alunos que estão vendo ali pela primeira vez, e quando há alunos interessados é sempre encantador reler esse poema com vocês, né? Então obrigado, Gabriela, obrigado mesmo, fico emocionado. Bom, agora acho que a gente reserva sempre os minutos finais para perguntas por parte da audiência. Então, alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Eu acho que a gente passa o microfone. Também como ver e opera essa questão da interdisciplinaridade, quer dizer, trabalhando com os clássicos, essa é uma questão que a gente seja muito... Como é que concatena com outras áreas, assim, como a sua formação dentro... Eu diria assim que com muito prazer, porque assim a interdisciplinaridade, antes mesmo que existisse essa discussão de modo tão forte, tão central nas nossas universidades, o grego e o latim, as disciplinas de línguas clássicas já praticam a interdisciplinaridade naturalmente. É na base dessas disciplinas ser interdisciplinar, né? Então não basta que a gente fique na língua, na literatura grega, como se fosse um mundo à parte da filosofia e da história, né? Então a gente articula a gente busca articular essas três áreas de um modo que essa articulação ela é quase natural. Assim, nos cursos de língua grega, por exemplo, e nos de literatura também, esses cursos são
frequentados por alunos não só daqui do IEL, mas como de todo o IFCH, né? Então, alunos da história, da filosofia, alunos da história da arte, né? Eles vêm para esses cursos porque esses pontos estão articulados, esses pontos estão interligados de maneira muito orgânica, Tanto é que no nosso currículo a gente tem a disciplina Literatura Grega 3, Filosofia, né? Uma disciplina que você vai ler os textos filosóficos, né? Então, isso é articulado de maneira bastante orgânica. O livro que eu escrevi, o Tirteu, eu acho que ele pelo que da última vez que eu vi, ele é trabalhado por muitas pessoas da história. Talvez até mais do que das letras. Então, é uma articulação que ela ocorre, assim. Ela ocorre e é fundante da área. Ela é fundante da área, assim. Eu não sei se responde por aí, mas é por aí. Bom, parabenizar, né, o PET pelo evento, Gabriel, grandes, né, tem algumas outras vezes pelo YouTube, né. Bem bacana. Bom, falar Rafa, né, os elementos de mas outro não. Parabéns a ti, Fernando. Acho que muita gente está aqui, né? Na Letras vai ser ou está se formando, né, nesse sentido de atuar como professor em algum momento. Bom, quando a gente fala de grego, de latim, enfim, né, muito rapidamente a gente pensa, né, em textos clássicos, né, que é a nossa língua, então esse é o clássico, né? Sim. Pedir para falar um pouquinho para a gente como que tu enxerga, né, pode ser das tuas pesquisas mesmo, um certo papel de textos clássicos, de qual seja o texto clássico, mas, na formação desses futuros professores. Então, como que essa leitura, da Ilíada, da Odisseia, por exemplo, como tu entende que pode contribuir de alguma maneira para essa formação no sentido mais amplo mesmo, né? A formação aqui como formação humana, né? Que é um termo muito em desuso atualmente, né? Mas que é um termo bastante caro, a filosofia grega antiga. Sim. Por pensar em Platão, todo esse processo formativo, né? Como que tu trabalharia, né? E aí a gente pode entrar um pouco naquela dimensão do conselho, né? Como que essas leituras de textos clássicos, né, podem contribuir aí com uma formação mais ampla mesmo, né, desse futuro professor, dessa futura professora que vai enfrentar aí a sala de aula dos nossos dias, mas que ainda assim, né, lida com questões que não são apenas nossas, mas que já estavam, inclusive, nesses textos clássicos, né? Nossa, pergunta ótima. Bom, eu sempre associo, né, o meu trabalho como pesquisador de letras clássicas, né, é sempre um trabalho da filologia, mas não é definir filologia como a disciplina filologia hoje, mas quando a gente volta lá para a etimologia, para a origem da palavra, né, a ideia de filólogos, né, essa ideia de amor à palavra, né, de amor à palavra, e estudar os textos clássicos, né, não só pelas questões que eles suscitam, que são questões que, de certo modo, permanecem na nossa discussão cotidiana. Isso é um dos motivos que me interessa esse texto, mas também nessa dimensão filológica, assim, de um aprender a ler, assim, quase, num contexto. Está num texto... Eu vou lembrar. Está num texto que eu li que eu achei muito interessante, quando se diz que nós que vivemos nessa era que é perspirante, assim, uma era que olha para frente, assim, uma era que sempre olha para frente, o tempo todo nos articulando, sem parar, né? Estudar grego e latim, né? É quase um paradoxo, fazer um movimento contrário de olhar para trás, né? E olhando para trás, aprender a ler com cuidado, devagar, né, aos poucos, né. Então nessa era assim do trabalho alucinado e da velocidade, né, acho que estudar esses textos assim é direcionar ou reeducar seu olhar para uma outra perspectiva, né, dessa leitura
atenta e decidida e calma, né? Que pergunta, que questiona, que volta para trás, né? Tá sempre querendo buscar origens não sei se isso responde a tua pergunta, mas é assim que eu gosto de pensar, assim, uma importância de estudar esses textos, né? No sentido de uma reeducação do olhar, de talvez de desenvolver, né? Ou aprimorar um certo olhar inaugural para as coisas, assim, né? De você rever certas coisas, voltar para esses textos para rever certas coisas que fazem parte da nossa cultura, do nosso modo de pensar, né? O Jacinto Brandão, que é um grande professor, ele fala que estudar os clássicos é mais ou menos como fazer a psicanálise da nossa cultura, né? Assim, fazer a psicanálise, reconhecer aquilo que é nosso, mas também fazer uma espécie de um exercício de alteridade sobre o nosso mundo, sobre a nossa cultura, sobre como pensar como certos pensamentos, certos comportamentos, sejam os mais nobres, que são aqueles que gostam o pessoal da tradição gosta de falar disso, né? Mas também aqueles mais equivocados, né? Eles não são pensamentos assim, que numa resposta simplória você diria, sempre foi assim, né? Não, você vai perceber a construção desse pensamento, desse conhecimento, para poder criticá-lo, né? Ou para poder ratificá-lo, né? Então eu acho que estudar grego e latim é ter essa perspectiva, né? Essa abertura de perspectiva que certamente nos coloca intelectualmente num lugar ou outro, assim. Eu acho que é muito valioso nesse sentido, né? Então acho que para um professor assim, acho que isso é importante, né? Não só para um professor, mas também uma característica sempre necessária para um professor, que é a sua humanidade. Então eu acho que os gregos ajudam, os gregos e os latinos ajudam um pouco aí, né? Ou não. Não, tô brincando. Eu penso realmente, eu acredito nisso. Valeu, eu que agradeço, Diandra. Obrigado, então, gente. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gabriel. Boa tarde. Poxa, obrigado. E obrigado, pessoal, que acompanha, quem nós estamos presentes na projeção. Valeu.